Oi, preciosidade do Senhor, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Estou aqui de volta no nosso cantinho especial para fazer as nossas leituras diárias. Passei 2 semanas fora, mesmo assim ainda gravei alguns vídeos para vocês, o ambiente era um pouco barulhento. E além disso, ao retornar também, eu tive alguns momentos de dificuldade de estar, logo assim que eu cheguei, estar aqui editando os vídeos e gravando para vocês. Mas acho que agora vai, gente. Meu computador não tá muito legal, mas eu creio que tudo vai dar certo, tá bom? Você que está chegando aqui agora, que ainda não me conhece, meu nome é Jéssica Cerqueira, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você é uma preciosidade do Senhor. E este canal aqui é para você ter leitura diária da Palavra de Deus e intimidade com Ele. Vamos começar a nossa leitura hoje com um momento de oração, tá bom? Também quero pedir para você que está me ouvindo, se você puder, por favor, interceda pela minha vozinha. Ela estava internada, estava até na UTI e continua com algumas dificuldades. Inclusive, né, eu volto, fico lá um pouquinho com ela, tá bom? Então vamos começar a nossa oração. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque mais uma vez o Senhor me deu a oportunidade de estar aqui lendo, Senhor, a tua palavra no meu canal. Pai, abençoe todos esses que estão aqui inscritos, todos esses, Senhor, que têm acompanhado esses vídeos, ou apenas um pedaço deles, Senhor. Vai de encontro com cada casa, com cada lar. Senhor Jesus, eu te peço que também abra o nosso entendimento para que possamos aprender um pouco mais a tua palavra, Senhor. Porque ao mesmo tempo que eu leio, eu aprendo, ao mesmo tempo que eu edito, eu também aprendo um pouco mais de ti. Senhor Jesus, peço que abençoe também a minha vozinha, cubra ela, Senhor, com as tuas bênçãos, Senhor, dê a ela, Senhor, saúde, restaura, Senhor Jesus, todo o seu vigor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém! E hoje é o nosso 114º dia. Já estamos no livro de Juízes, que foi um livro que a gente começou há poucos dias, tá bom? Então vamos começar a nossa leitura de hoje em Juízes capítulo 2, versículo 10, ao capítulo 3, versículo 31. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram o Senhor Deus, Deus de seus pais, que o tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que haviam ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor, e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu nas mãos dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor. E não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor tinha dito e como o Senhor lhe tinha jurado, e estavam em grande aperto. E levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os roubaram. Porém, tão pouco ouviram os juízes. Antes se prostituíram após outros deuses e se encurvaram-se a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor. Mas eles não fizeram assim. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos. Todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, tornavam-se e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e encurvando-se a eles. Nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse: Porquanto este povo transpassou o meu concerto, que tinha ordenado a seus pais, e não deu ouvido à minha voz, tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou morrendo, para por elas provar Israel, se não hão de guardar o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram, para por ele andarem ou não. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as desenterrou logo, nem as entregou na mão de Josué. Servidão dos israelitas sob Cusã, rei da Síria ou Arã. Capítulo 3. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar
para por elas provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. E isto tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus, e sidônios e heveus, que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate. Estes, pois, ficaram para por eles o Senhor provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos seus mandamentos que tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, e heteus, e amorreus, e ferezeus, e heveus, e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram aos filhos deles as suas filhas, e serviram a seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Baalins e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu em mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. Otiniel livrou-os. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele, e veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja. E o Senhor deu na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Então a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Servidão sob Eglon. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor esforçou a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os Amalequitas, e foi, e feriu Israel, e tomaram a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Eude livra-os. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador. Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. E Eude fez uma espada de 2 fios, do comprimento de 1 côvado, e cingiu-a por debaixo das suas vestes, à sua coxa direita. E levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas, e era Eglon homem muito gordo. E sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que trouxera o presente. Porém, voltou do ponto em que estão as imagens de escultura, ao pé de Gilgal, e disse: Tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. Este disse: Cala-te. E todos os que lhe assistiam saíram de diante dele. E Eude entrou num cenáculo fresco, que o rei tinha para si só, onde estava sentado, e disse Eude: Tenho para ti uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira. Então Eude estendeu a sua mão esquerda e lançou mão da espada da sua coxa direita, e lhe a cravou no ventre, de tal maneira que entrou até a empunhadura após a folha, e a gordura encerrou a folha, porque não tirou a espada do ventre. E saiu-lhe o excremento. Então Eude saiu da sala, e cerrou sobre eles as portas do cenáculo, e as fechou. E saindo ele, vieram os seus servos, e viram, e eis que as portas do cenáculo estavam fechadas, e disseram: Sem dúvida está cobrindo seus pés na recâmara do cenáculo fresco. E esperando até se enfastiarem, eis que não abriu as portas do cenáculo. Então tomaram a chave e a abriram, e eis o seu senhor estendido, morto em terra. E Eude escapou enquanto eles se demoraram, porque ele passou pelas imagens de escultura e escapou para Seirá. E sucedeu que, entrando ele, tocou a buzina nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, e ele adiante deles. E disse-lhes: Segue-me, porque o Senhor vos tem dado a vossos inimigos, os moabitas, na vossa mão.
E desceram após ele, e tomaram aos vales do Jordão a Moabe, e a nenhum deixaram passar. E naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos, e todos homens valorosos, e não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe naquele dia, debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou 80 anos. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Estudo de hoje. Juízes capítulo 2, versículo 17 e capítulo 3, versículo 7. Baal era um dos deuses mais adorados dos canaanitas, muito representado na forma de um touro. Ele simbolizava força e fertilidade e era considerado o deus da agricultura. Astarote era a esposa de Baal, deusa mãe do mar, que era adorada com postes de madeira que substituíam as árvores sagradas. Por que o povo de Israel se afastaria de Deus por Baal e Astarote? A religião canaanita apelava à natureza sensual e prometia mais benefícios de curto prazo, liberdade sexual, mais filhos, melhores fazendas. As pessoas podiam cumprir seus requerimentos religiosos e ainda saciar seus desejos pessoais. Na vida cristã, às vezes procuramos por benefícios de curto prazo também, ou procuramos por práticas cristãs que nos deem algo em troca. A fé cristã tem dessas coisas? Às vezes. Jesus disse: "Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância", em João, capítulo 10, versículo 10. Mas ele também disse: "E de todos sereis odiados por causa do meu nome", em Lucas, capítulo 21, versículo 17. Devemos ouvir tanto as promessas de Deus como seus alertas, como também não procurarmos apenas as bênçãos, mas também aceitar as dificuldades. Se ignorarmos algum dos dois lados, estaremos adorando um ídolo não muito diferente de Baal. Lucas capítulo 22, versículo 14 ao versículo 34. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E lhes disse: "Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus." Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: "Tomem isto e partilhem um com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus." Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: "Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim." Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: "Este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trair." Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. E Jesus lhes disse: "Os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por vocês, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos." Mas ele respondeu: "Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte." E respondeu Jesus: "Eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante 3 vezes,
você negará que me conhece. Estudo de hoje, Lucas capítulo 22, versículo 28 ao 30. Jesus deu aos discípulos grandes honras e grandes responsabilidades nessa passagem. Os discípulos assentam-se à mesa com Cristo em seu reino e se assentariam em tronos como juízes de Israel. Esses eram os homens que participavam da última ceia e logo começaram a discutir sobre a posição que teriam no reino de Deus. Por que Jesus lhes deu posições tão honoráveis? A única qualificação que Lucas sugere está nas palavras de Jesus. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas tentações. Os discípulos simplesmente suportaram. Eles acompanharam Jesus durante o seu ministério e eles permaneceram. Jesus não reconheceu o serviço, a humildade, a liderança ou sabedoria deles. Eles simplesmente ficaram juntos de Jesus e permaneceram. Acreditamos que somos salvos pela graça por meio da fé, mas é fácil acreditar que no livro de honra de Deus irá constar o nome daqueles que realizaram a maior parte para o reino de Deus. Aos discípulos foram prometidos grandes lugares no reino de Deus, apenas por permanecerem com Jesus. Se você está perdendo as esperanças em produzir algo que valha a pena para Deus, ou se você está preso a Ele por um fio, tome coragem e segure forte. Ser fiel às vezes simplesmente significa ficar com Jesus, perseverar e suportar. Orando Salmos. Desfrute da bondade divina que é incorruptível. Agradeça-o por fazer os justos prosperarem eternamente. Salmo capítulo 92 ao capítulo 93, versículo 5. O salmista louva a Deus por amor da sua obra, justiça e graça. Capítulo 92. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Sobre um instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois tu, Senhor, me alegrastes com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. O homem brutal nada sabe, e o louco não entende isto. Brotam os ímpios como a erva, e florescem todos os que praticam a iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Mas tu exaltarás o meu poder, como o do unicórnio. Será ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão cumprindo o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos deles se certificarão quanto aos malfeitores que se levantaram contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. O poder e a majestade do reino de Deus. Capítulo 93. O Senhor reina e está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza o mundo. Também está afirmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Os rios levantam ao Senhor. Os rios levantam o seu ruído. Os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Provérbios capítulo 14, versículo 1 e 2. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Quem anda direito teme o Senhor, mas quem segue caminhos enganosos o despreza. E essa foi mais uma leitura do dia de hoje. Eu espero você aqui amanhã. Que o Senhor abençoe grandemente o seu dia. E lembre-se, bora semear boas sementes. Curte esse vídeo e compartilhe com alguém. Tchau!